O tema da aula de hoje é as transformações do mundo rural, as novas territorialidades no campo. Eu sou Gilmar e esse vídeo foi feito em parceria com Julielle. Para pensarmos no início sobre esse novo mundo rural e suas mudanças, é preciso diferenciarmos o que é urbano e rural. Rural são as áreas onde não há aquela aglomeração de habitações ou de pessoas. Assim, ela está mais espacializada, as propriedades, tanto quanto as pessoas. Enquanto que na área urbana, a gente encontra o maior número de pessoas e habitações, fazendo com que se formem as cidades. Enquanto o espaço urbano tem uma maior abrangência econômica, da dinâmica econômica, o espaço rural tem uma menor, estando mais restrito a alguns serviços, como, por exemplo, agropecuária, agroindústrias e extrativismos. E o espaço urbano há uma complexidade da produção industrial, do comércio e dos serviços. O espaço rural, a área de baixo densamento populacional, na qual se destacam assentamentos e pequenas propriedades. Apesar desses dois espaços serem diferentes, terem características diferentes, eles se interrelacionam. Bom, para pensarmos sobre o que é o rural, nós temos essa imagem que representa muito a ideia que a gente tem no senso comum, de que a cidade é representada por edifícios, por prédios, por modernização, enquanto o campo é um lugar de pobreza, de natureza, de atraso, né? Que é contra a modernidade. Porém, não é bem isso que hoje nós temos como realidade do campo e do meio rural. A partir dos anos 60, com a Revolução Verde, o campo foi recebendo uma nova cara. Isso através do domínio da ciência para o campo, da aplicação da ciência no campo e da mecanização no campo, trazendo pensamentos científicos, técnicos, mão de obra qualificada, máquinas, uma competitividade maior e uma forma maior de se inserir no meio econômico e financeiro. Apesar de ter vários avanços que são considerados positivos, alguns não são tão positivos, como o êxodo rural, o desemprego, o crescimento das cidades desordenadas e um empobrecimento do campo, pois, como temos a entrada de muitas máquinas, muitas pessoas se veem desempregadas e acabam deixando os seus lugares. Como dito, a partir do ano de 1960 houve a mecanização e aplicação do campo. Nós podemos ver alguns exemplos, como inserir o uso de drones mais recentes, de máquinas enormes que irrigam, que jogam sementes, e também aplicativos e modos de fazer uma gestão da agricultura que seja mais produtivo. Além disso, temos aplicação hoje em dia de pesticidas que ajudam no combate a pragas e tornam as colheitas ainda mais produtivas, de alimentos transgênicos, que são alimentos modificados e mais adaptados às questões de insetos, a herbicidas, eh, de restauração fertilizada, de tolerância à seca, de tolerância ao calor. Como esses alimentos são modificados geneticamente, eles não se encontram um equilíbrio ecossistêmico, né? Fazendo com que, assim, muitas vezes contaminem terras ou contaminem outras sementes que estão em volta. Isso tem sido um amplo debate entre a sociedade sobre os malefícios e os benefícios dos transgênicos. O Brasil é um dos países que mais produzem, tanto na questão da agricultura quanto na questão da pecuária. E isso hoje se dá muito à aplicação dessa mecanização e desses elementos, como os pesticidas, os transgênicos e os agrotóxicos. Apesar de haver uma grande discussão e uma grande eh, pesquisa sobre os efeitos que agrotóxicos transgênicos trazem tanto para o ser humano quanto para o ecossistema, como o solo, a água, os animais, no Brasil, nenhum dos 72 pedidos de liberação de transgênicos solicitados até o momento por empresas do setor agrícola foi negado. Com isso, podemos ver que há na sociedade algumas críticas, tanto por parte de cientistas, quanto por parte das pessoas que fazem parte da sociedade civil mesmo. Eh, com essa mecanização, com essa forma de desemprego massiva e divisão de que a terra, o campo, não era mais lugar das pessoas, da agricultura familiar, e sim das indústrias, das grandes terras, dos grandes latifúndios, hoje existem umas grandes críticas. E com isso podemos ver algumas charges que falam sobre isso, que representam o êxodo rural, que representam o uso de transgênicos e agrotóxicos, fazendo com que muitos falem que o veneno está hoje na nossa mesa. Um paralelo entre os agrotóxicos e as outras formas alternativas de se fazer agricultura, como a agroecologia, a agricultura familiar, e algumas imagens que representam o êxodo rural, né? Como forma de
pressão social, de opressão social. Hoje, os maiores expoentes do meio agrícola são as plantações de monoculturas. Temos elas a monocultura de soja, a monocultura de cana-de-açúcar e a monocultura de eucalipto, como outras que não foram citadas aqui. Porém, o que podemos perceber é que dentro dessas monoculturas, dentro de um espaço vasto, existe apenas um tipo de planta, né? Que é a soja, cana-de-açúcar ou o eucalipto, fazendo com que haja todo um desequilíbrio ecossistêmico. E como é usado transgênicos, agrotóxicos, pode haver contaminação tanto do solo, pode haver assoreamento, pode acontecer muitas coisas diferentes, muitos impactos ambientais diferentes, além daqueles impactos sociais, né? Como a saída das pessoas das suas casas no campo e adensando cada vez mais nas cidades de forma desordenada, fazendo com que muitos problemas Essas dentro da fronteiras cidade agrícolas, elas sejam têm se expandido cada vez consequência mais de através uma dos política não incentivos. voltada para o campo, de manutenção das pessoas dentro do campo. Pensando assim nessas monoculturas, hoje falamos muito sobre fronteiras de agrícolas. O que são essas fronteiras agrícolas? Essas São os fronteiras espaços agrícolas, destinados elas têm se às expandido cada vez plantações mais desse através dos setor da incentivos de agricultura. políticas públicas destinadas ao agronegócio e à agropecuária. Dentro dos biomas brasileiros, os mais afetados são o Cerrado e a Amazônia. O Cerrado está quase inteiro afetado por esse sistema de agronegócio. E a expansão dessas fronteiras agrícolas tem se destinado a uma direção voltada à Amazônia, fazendo com que hoje existam muitas leis que tentem liberar ou deixar a fiscalização mais frágil, fazendo com que assim seja possível um maior desmatamento, como podemos ver muitas vezes nos assuntos que são cotidianos na mídia, na televisão. Apesar de plantarmos muito com esse agronegócio, nós não consumimos muito do que a gente planta nesse sistema de agricultura. A nossa carne geralmente vai mais para o Oriente Médio, para a China, para a Rússia, para a Europa. E a nossa soja, que é o maior expoente, que tem maior número de commodity, que está mais ligado ao campo financeiro, vai a sua grande maioria para a China ou para a Europa. Um dos ideais da Revolução Verde era acabar com a fome no mundo e no Brasil. Porém, não é isso que podemos ver na nossa realidade, tanto regional, local, né, em Diamantina, em outras cidades próximas, como no Brasil inteiro. Essas ideias de agronegócio, de concentração de terra, de levar esse nosso alimento e usar a gente, o nosso ambiente como fonte de produção para levar para outros países, está ligado a muita questão de poder. As pessoas que são donas dos grandes latifúndios, das grandes terras, são pessoas também que estão num cargo de poder ou que têm influência no cargo de poder. Se olharmos a Câmara Nacional dos Deputados, em 2018, nós temos uma representação de 216 deputados que fazem parte da Frente da Agropecuária, em comparação a 513 que é o total, ou seja, 42%, quase metade dos deputados são ligados à Frente Agropecuária. E isso quer dizer muito em relação às políticas de ambiente, de meio ambiente que são aprovadas, as de incentivos fiscais, as demarcações de territórios ou de áreas de preservação permanente. Bom, a concentração de terras no Brasil, ela é muito, muito, muito desigual. Enquanto a agricultura familiar é o maior número de propriedades que existem, ou seja, existem mais pessoas dentro da agricultura familiar, ela está cultivada em apenas um quarto de todas as áreas que são cultivadas no Brasil. Enquanto as grandes propriedades, que estão em mãos de menos pessoas, há menos propriedades, elas estão nos 3 quartos que restam dessas áreas cultivadas do Brasil, ou seja, há uma desigualdade muito grande. Porém, enquanto a agricultura familiar tem menos espaço, ela está relacionada à maioria dos alimentos que nós brasileiros consumimos, como por exemplo o arroz, a mandioca, o feijão, essas coisas que estão no prato do brasileiro todos os dias não são do agronegócio, não são dessas grandes propriedades que estão, na sua grande maioria, exportando, mas sim são da agricultura familiar. Bom, além dessa ideia de agricultura, nós podemos hoje pensar que o meio rural tem outras formas de economia. E essas podem ser o esportes, o turismo e as áreas de preservação ambiental, assim como outros comércios, outros serviços prestados. Então, hoje, o meio rural
além dele estar modernizado, está cada vez mais concentrado, ligado a monoculturas, também está ligado a esses serviços que cada vez mais têm crescido. Por hoje é só, até a próxima aula.